Convido você a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém? Vamos repetir? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Pai, essa é a tua santa palavra, ó Deus. Te pedimos, ó Deus amado, que o Senhor venha falar conosco de maneira pessoal, de maneira, Senhor, profunda. Ministra sobre nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a tua graça e o teu poder seja manifestado sobre nós, enquanto sua palavra for pregada para a tua glória, no nome santo de Jesus. Amém? Poder sentar. Queridos, aqui o apóstolo Paulo, nesse versículo, vou repetir: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A verdade, queridos, é que aqui nessa terra nós vamos ter lutas. Amém? Amém. Vamos ter dificuldades. Temos lutas, temos dificuldades. Algumas lutas, algumas dificuldades naturais, outras espirituais, outras físicas, outras emocionais, mas na verdade todos nós, enquanto estivermos passando aqui nessa terra, nós vamos passar dificuldades, isso é fato, não vamos nos enganar com isso. Mas o inimigo, o que o inimigo quer? O inimigo das nossas almas, ele quer nos fazer olhar para baixo. Ele quer cada vez mais que eu e você, nesses momentos de luta, de dificuldade, cada vez mais fica olhando para baixo, ou seja, fica olhando para nós mesmos. O inimigo das nossas almas, ele quer que o homem tire Jesus Cristo do centro da sua vida, e ele quer que o homem coloque o homem no próprio centro. A gente até já ouviu falando por aí, né? Dizendo que o homem é o centro do coração de Jesus. Mas, queridos, o que podemos aprender aqui neste versículo que acabamos de ler? Paulo, o apóstolo Paulo, aquele homem que teve várias experiências com o Senhor, que foi chamado pelo próprio Cristo, ele diz aqui que ele tinha sofrimentos atuais, ele sofria, amém? Paulo sofria, mas Paulo sofria, queridos, por causa do Evangelho. Paulo, ele sofria por pregar o Evangelho. Era devido a ele não ter mais uma agenda própria, porque a agenda de Paulo era a agenda do Espírito Santo. E mesmo assim, ele tinha muitos sofrimentos. E ele falava ali para a igreja que mesmo com esses sofrimentos que ele passava, nada se comparava à glória que estava a ser revelada para ele. Ele tinha os olhos focados no Senhor. Ele não ficava focando no seu sofrimento, olhando, ai, tadinho de mim, não. Ele focava para o Senhor. Tão grande é o meu Deus, tão glorioso será aquele dia. Como nós acabamos de orar aqui agora, estamos ansiando pela volta do Senhor, sabemos que essa grande bênção está próxima. E queridos, como Paulo aqui nos alerta, nos mostra falando que todo o sofrimento que ele passou, nada se comparava com a glória que estava por vir na vida dele. E assim, isso é para mim e para você também, em nome do Senhor Jesus. Paulo estava vivendo, Paulo aqui ele entendeu de fato o que é viver para Cristo e com Cristo. Paulo entendeu. E Paulo estava vivendo a vontade de Deus, e mesmo assim, ele estava sofrendo, passando por sofrimentos. Mas Paulo, queridos, ele não estava olhando, como eu já falei, para os sofrimentos. Ele estava olhando para a eternidade. Ele estava olhando para o autor e consumador da sua fé. Aleluia. Amém? E se a gente, querido, ficar olhando para as lutas desta vida, se nós focarmos os olhos para baixo, não vamos ser consolados como precisamos. Não vamos. Aqui vai ter luta sim, não vamos nos enganar.
Mas o Espírito Santo convida a mim e a você nesta noite a olhar para o alto, a olhar para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro. Diz lá no Salmo 121, 1 e 2: eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então aqui o salmista, ele tinha os olhos no Senhor, no Pai da eternidade, o Deus eterno. Aqui ele via também, como Paulo, o que estavam aguardando, a glória de Deus. E quando nós estamos olhando para o Senhor, quando nós fazemos do Senhor o nosso socorro, nós então iremos vencer as dificuldades aqui na terra. Iremos vencer, porque estaremos olhando para o Senhor. Precisamos viver aqui na terra, os olhos segundo as lentes da eternidade, queridos. Só que, infelizmente, estamos fazendo o contrário. Estamos vivendo na terra com os olhos mais terrenos ainda. Mas nós, como povo de Deus, não podemos viver assim. Não podemos viver com essa lente terrena. Sabe por quê, queridos? Nessa caminhada, quando nós pegamos o ônibus da salvação, a nossa parada não é aqui. A nossa parada não é aqui para sempre. Nós vamos chegar na rodoviária, e na rodoviária do destino do céu, na glória com Jesus Cristo, na eternidade. Então, por isso que nós não podemos andar com os olhos com a lente terrena. Aqui só é uma parada. O nosso destino é a nação celestial com Jesus. Amém? Você crê nisso? Então, vamos ver aqui algumas verdades. Primeiro, o homem é um ser eterno. Amém? Você acredita nisso? Deus nos fez corpo, alma e espírito. O homem não vai acabar, como muitas religiões, seitas ensinam, que o homem vai ser aniquilado. Não, a Bíblia não fala sobre isso. O homem é um ser eterno. Segundo, o homem nasceu para passar a eternidade com Deus. Você quer passar a eternidade com Deus? Jesus Cristo veio para isso. Jesus Cristo nasceu, padeceu, sofreu, morreu e ressuscitou para que eu e você tivéssemos direito à vida eterna. Amém? Então, queridos, se nós queremos passar a eternidade com Deus, temos que entregar a nossa vida completa a Jesus. Então precisamos começar a passar também mais tempo com Ele aqui, no hoje, agora, no dia a dia. Porque se a gente quer passar a eternidade com Ele, quando nós somos de Jesus aqui na terra, o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, o reino dele já veio para a nossa vida. Nós estamos vivendo segundo o reino dele aqui na terra. Então nós temos que começar hoje a gastar o nosso tempo com o Senhor, a gastar, investir o nosso tempo na presença dele, queridos, lendo a sua palavra, conversando com ele. Às vezes muitas pessoas dizem até que é de Deus, que tem Jesus, mas não tem tempo para ele. A matemática não fecha, queridos. A matemática não fecha. Isso aí é algo para a gente pensar. Terceiro, é possível passar a eternidade sem Deus. É possível. Deus é educado e Ele não obriga ninguém a nada, queridos. Quarta verdade. Suas atitudes hoje, as nossas, né? Eu me incluo nisso, terão reflexo na sua eternidade, inclusive com Ele ou sem Ele. A eternidade será morte eterna ou vida eterna. E a vida eterna só quem pode nos dar é Jesus Cristo, o Filho de Deus, vivendo com Ele uma fé verdadeira e genuína em nome de Jesus. Lá em Mateus 12:36 diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então nossas atitudes hoje terão reflexo na eternidade, tanto para a morte eterna quanto para a vida eterna. E a vida aqui, queridos, a vida aqui é breve, mas a eternidade não terá fim. Não terá fim.
E nós não podemos viver na brevidade sem estar com os olhos na eternidade. Como eu já falei, a rodoviária, o nosso destino não é aqui. Aqui é somente uma parada. E nós, queridos, não podemos trocar a eternidade pela brevidade daqui. Não podemos. Viver sem olhar para a eternidade é viver dando holofotes para o sofrimento. Quando nós não entendemos a glória de Cristo que está preparada para os que neles confiam, nós vivemos sempre frustrados e cabisbaixos. Temos que trocar as lentes da vida terrena para as lentes da eternidade. Mais uma vez, lá em Romanos 8:18, Paulo disse, o nosso versículo principal: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Se nós colocarmos as lentes da vida terrena, a vida aqui é breve, queridos. Sabe como que nós vamos enxergar as coisas? Com essa visão, com essa ótica aqui da terra? Prejuízo vai ser prejuízo. E nós vamos murmurar, vamos reclamar e vamos viver tomados de sentimentos ruins. Se a gente viver só em função do aqui e agora, vamos ser frustrados, vamos ficar deprimidos. E lá em 1 Coríntios 15:19 diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Jesus não morreu naquela cruz só por esta vida. Muitos acham, estão equivocados. Depois que eu estou com Jesus, minha vida piorou, achando que Jesus ia ser, aí um velhinho de barba branca que ia sair por aí dando presente. Ele deu o maior presente, sim, que foi a salvação para todo aquele que nele crê, para não perecer, amém? Mas ter a vida eterna. Se nós olharmos com as lentes daqui, tudo vai ser negativo, tudo vai ser banal, tudo vai ser, por exemplo, dinheiro. Tudo vai ser por causa do dinheiro. A gente só vai pensar em pagar conta ou em ter algo melhor. Se a gente ficar com as lentes da terra, até a amizade vai ser dinheiro, tempo vai ser dinheiro. Vamos viver só em função de conexão, virando dinheiro e etc. Com essa lente terrena. Se nós olharmos com a lente aqui da terra, o sofrimento vai nos consumir. O sofrimento, queridos, vai nos paralisar. Se nós vivermos com os olhos só nessa terra, nós teremos muitas perguntas. Nossa vida sempre vai ser cheia de questionamentos e poucas respostas. Se a gente não focar na eternidade, queridos, a nossa vida sempre será um ponto de interrogação. Mas o Espírito Santo nos convida nesta noite para mudar as nossas lentes em nome de Jesus. Quando as pessoas começam com uma visão muito humana, a pessoa começa perguntando por que isso, por que aquilo, por que Deus permitiu que isso acontecesse, por que tem fome na África, por que tem seca no sertão, por que muitas pessoas muitos homens viram ateu por causa disso. Muitas pessoas viram ateias por causa disso. Muitas pessoas viram incrédulas. Às vezes se dizem até crentes na teoria, mas na prática são incrédulas, pois estão em busca de muitas respostas do aqui, do agora. Mas se a gente hoje trocar as lentes do sofrimento, as lentes do agora, as lentes da dor, pelas lentes da glória, pelas lentes da eternidade, pelas lentes do que virá, olha como a nossa visão pode mudar. Até rimou. Prejuízo, quando nós levarmos um prejuízo, ninguém gosta de levar prejuízo, não é verdade? A gente não vai bater palma, ai que legal, levei um prejuízo, não. Mas a nossa visão será diferente. O prejuízo, de repente, pode virar um lucro, pode virar um livramento, pode virar uma lição. Uma lição.
algo que nós precisamos aprender. Quando os nossos olhos têm a lente da eternidade, a gente procura enxergar as coisas dessa forma. Deus permitiu isso porque Deus quer me ensinar algo. O que será que Deus quer me ensinar? O que eu posso mudar com essa situação? O que Deus quer ministrar dentro de mim para me ensinar alguma coisa? A gente começa a enxergar as coisas com outro ângulo, querido. A gente começa a enxergar as coisas de outra forma. Tiramos os olhos da razão, do cálculo natural. Se estamos com as lentes da eternidade, a injustiça vai virar justiça. Se estamos com a lente da eternidade, de repente a decepção em alguns relacionamentos pode nos fazer a olhar mais para Deus. Pode fazer isso. Uma amiga não te ajudou, você olha mais para Deus. O pastor não te visitou, você olha mais para Deus. O professor te reprovou, você busca mais a Deus para ser um aluno melhor. Tudo muda sobre a visão da eternidade, queridos. A vitória só é vitória se repercutir na eternidade. Por isso, quem tem os olhos com as lentes da eternidade, ajuda as pessoas, se aproxima das mesmas, estende a mão, compartilha a palavra de Deus. Com as lentes da eternidade, morte vira vida. Sabe por quê? Eu e você, nós temos uma promessa. Fale para quem está do seu lado. Você tem uma promessa. Amém? Fale com fé. Você crê nisso? Você crê nisso? E sabe qual é a promessa? Disse-lhe Jesus lá em João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aleluia. Nós temos uma promessa, queridos. Jesus venceu a morte. O nosso Deus ressuscitou. A nossa carne, essa matéria, um dia pode morrer. Mas eu e você, em Cristo, nós ressuscitaremos. Amém? Você crê nisso? Aleluia! Nós temos uma promessa de vida eterna, queridos. Olhando com os lentes da eternidade, não viveremos mais cheios de questionamentos, de perguntas. Sabe por quê? Jesus é a resposta soberana. Ele é tudo. E Jesus Cristo nos basta. Quando nós olhamos mais para a glória que nos está de ser revelada, a eternidade em Jesus Cristo, não damos mais tanta importância para a conta bancária. A falta de dinheiro não nos faz murmurar. A falta de dinheiro não cala nosso louvor a Deus. A falta de dinheiro não vai te consumir. Os problemas no casamento não vai virar um divórcio. Sabe por quê? Pelo contrário, você vai ser um cônjuge melhor para a glória de Deus e vai ser um cônjuge segundo a palavra de Deus. Tudo com a lente da eternidade, com a visão do Senhor. Tudo melhora. Tudo melhora. Quando nós trocamos as lentes dessa terra para as lentes da eternidade, nós iremos vencer as dificuldades dessa terra. Nós vamos vencer as lutas. Sabe por quê? Porque nós vamos ter a consciência que não estamos sozinhos. Nós vamos ter a consciência que tudo que nós passarmos aqui, nada será comparado com aquele grande dia, com o que nós iremos viver, com quem nós iremos passar a nossa eternidade. Mas essa noite o Espírito Santo pergunta para mim e para você: para onde nós estamos olhando? Para onde? Para onde você está olhando? E nós vamos pensar agora sobre algumas perguntas, sobre outras perguntas. Quais lentes você está usando? As lentes dessa vida passageira, do aqui e agora, tem que ver para crer, como Tomé? Ou as lentes da eternidade? O justo viverá pela fé. Qual lente? Quais as lentes que nós estamos usando? Nessa noite,
quais lentes nós nos encontramos? Outra pergunta: você dá mais importância para as coisas que vê ou as invisíveis? Queridos, tudo aqui vai passar, tudo aqui vai cair. Ninguém leva nada dessa terra, ninguém. Não coloque seu coração em coisas passageiras. Não as deixe ela tirar a sua paz, tirar a sua fé em Jesus Cristo. Porque é isso que o inimigo quer, ele quer só roubar a sua fé no Senhor. Ele quer que você pense que o inferno é aqui mesmo, que tudo vai acabar aqui. Não, nós temos uma eternidade. E ela pode ser vida ou morte para mim e para você. Então olhe, peça ao Senhor para você olhar com as lentes da eternidade. Você vive em função, pensando na sua conta bancária, ou você vive em busca de depositar na eternidade? Onde temos guardado os nossos tesouros? Na terra ou no céu? Queridos, o mais importante que temos que fazer aqui na terra, para depositar na eternidade, é dar frutos. É dar frutos para a glória do Senhor. É pregar o Evangelho. É ganhar almas para Jesus. É ensinar o reino de Deus para a nossa família. É ajudar quem precisa. E tudo isso, queridos, será depositado no céu. Até um copo de água fria que a gente dá para alguém, Deus está vendo. Deus está vendo. E isso vai ser depositado na nossa conta no céu. Isso não vai nos salvar, mas os salvos irão praticar. Amém? Em nome de Jesus. Lá em Mateus 6, versículo 19 ao 21, diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Por onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Outra pergunta: você sente a eternidade? Você anseia pela eternidade? Você anseia por ela? Você pensa na eternidade? Você às vezes se pega pensando como será aquele grande dia, como será andar nas ruas de ouro lá no céu. Você pensa, você anseia pela eternidade? Você vive ansiar pela eternidade, queridos, é buscar a Deus, é consagrar a nossa vida a Ele, é depositar um pouco do nosso tempo para Ele. E como a gente faz isso? Ansiar pela eternidade, sentir a eternidade. É lendo a nossa Bíblia diariamente com o coração quebrantado. É ter comunhão com Deus através da oração todos os dias. É jejuar para mortificar a nossa carne, como diz a palavra. É cultuar junto com a igreja regularmente. É contribuir com o suor do teu rosto, participando dessa grande obra da salvação de Deus, em nome de Jesus. Quem está indo para o céu, queridos, já vai manifestando isso aqui na terra. Quem anda no caminho no céu, vive na direção da eternidade e manifesta sua fé em Jesus Cristo no dia a dia, amém? Eu costumo dizer, quando as pessoas me perguntam, muitas das vezes, eu costumo dizer que, como eu estou, eu costumo dizer que quando nós sabemos com quem estamos e para onde vamos, isso basta. O resto é resto. Você está com Jesus? Você caminha com Jesus? Você sabe para onde você vai com Jesus? Então o resto, meu irmão, o resto, minha irmã, tudo que passar aqui na terra é resto. Amém? Queridos, que não venhamos desfalecer na caminhada com Jesus. Não desfaleça na caminhada. Que nessa nossa caminhada nós não sejamos confundidos.
que não sejamos paralisados pelos sofrimentos atuais, pois Jesus sofreu a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida. Aleluia! O céu, queridos, nos aguarda. A eternidade nos aguarda. Jesus nos aguarda. O Espírito Santo nesta noite te traz uma mensagem de esperança, mostrando para você que viver com Ele não será bom somente aqui, mas será por toda a eternidade. E se pisar um pouquinho no seu calo, se o sapato das dificuldades estiver um pouquinho apertado, olhe para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro, do Senhor que criou os céus e a terra. Que os sofrimentos atuais não te façam desanimar, esmurecer, mas que os sofrimentos atuais você faça igual a Paulo, olhe para a glória, se fortaleça nele e prossiga em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus nos aguarda. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem quer viver com Ele para sempre? Amém? Então vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Não deixe o inimigo te enganar, pois vale a pena. Ele já está condenado. O inferno é o lugar dele. Mas Jesus não quer que a gente vá para lá. Por isso que Jesus morreu por nós. Amém? Eu ouvi uma frase que um pastor disse, ele falou até o nome de um homem aí que fala, eu esqueci o nome, não sei falar, é meio enrolado. Diz assim: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Queridos, as coisas terrenas são passageiras. As coisas terrenas são passageiras. Os prazeres desta terra são passageiros. São passageiros. Tire os seus olhos dos sofrimentos atuais, porque esse sofrimento também será passageiro. Lá em Romanos 8,18 diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Tá difícil? Repete igual a Paulo: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E Paulo falava isso porque Paulo, ele não sofria a sua própria causa, por sua própria causa. E nós, infelizmente, por vivermos um pouco afastados do Senhor, desanimados, e com isso ficamos enfraquecidos, muitas das vezes num momento debilitados, às vezes, infelizmente, alguns sofrimentos aparecem por consequências da vida, não é verdade? Mas Paulo aqui era por causa do Evangelho, por fazer o certo, por obedecer a palavra de Deus. Mas independente de quais sejam os sofrimentos atuais que você tem passado, seja por perseguição por causa da fé, seja por algo, um vacilo que você deu, saiba, olhe para o alto. Olhe, eleve os seus olhos para os montes, que é de lá que virá o seu socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Coloque os seus olhos na eternidade. Eu tenho certeza que a sua vida será mais leve, a sua vida será melhor. Menos frustração, menos decepção, menos desânimo, menos depressão, porque você vai estar olhando para aquele que não tem fim, o Deus eterno, o Pai da eternidade, que enviou o seu Filho unigênito para mim e para você ter vida eterna. Amém?